Eunice Dantas. Anota esse nome aí, hein? Procuradora Regional Eleitoral, a mesma no caso das subvenções da Assembleia Legislativa, das subvenções dos deputados estaduais. Essa mulher que faz história em Sergipe, ela fez a denúncia mais grave da história do Tribunal Regional Eleitoral e fez lá dentro e na frente dos juízes, de 2 juízes, a quem ela acusou de beneficiar o ex-prefeito de Capela. Ela fala agora a Marcos Couto para o Cidade Alerta Sergipe. Muito bem, Gilmar, e a todos que acompanham o Cidade Alerta Sergipe. Estamos aqui com a Procuradora Regional Eleitoral de Sergipe, doutora Eunice Dantas. Na última terça-feira aconteceu uma sessão do Pleno do TRE e uma polêmica envolvendo o ex-prefeito de Capela, Manuel Suquita. Um processo que foi anunciado como prescrição. Que processo é esse contra o ex-prefeito e que criou uma certa polêmica nas redes sociais e na imprensa de Sergipe? Boa noite para a senhora. Boa noite, Gilmar. Esse processo foi o processo do ano 2004, uma compra de voto efetuada pelo Suquita, quando ele ainda era candidato a prefeito de Capela. Na época, a questão civil foi julgada pelo TRE, ele teve o seu mandato cassado, se candidatou de novo, teve uma nova eleição, ele se elegeu, depois ele se reelegeu, mas o processo criminal permaneceu aqui. Esse processo, como ele era prefeito, tramitou no TRE por conta do Fórum por Prerrogativa de Função. E o que aconteceu especificamente, onde mais chamou a nossa atenção, ele vinha tendo um andamento regular, teve a instrução, oitiva de testemunha, essas questões. Quando chegou em março de 2012, acabou o biênio do então relator. E aí foi distribuído para o novo relator, que era o doutor Mário Vasconcelos. De março de 2012 até janeiro de 2013, que foi o período que o doutor Mário ficou como relator desse processo, esse processo não teve nenhum andamento. Quando chegou em janeiro de 2013, terminou o biênio do doutor Mário, foi novamente redistribuído, e dessa vez para o doutor Jorge Fraga, que só veio a despachá-lo em agosto de 2013. E sendo que, assim, o despacho, ele passou 1 ano e 5 meses esse processo parado, quando o despacho era muito simples, era só abrir vistas para alegações finais. Então, um despacho que você dá em 5 minutos. O relator anterior já deixou bem insinuado no final, quando ele terminou a instrução, que a instrução havia acabado, só veio para umas diligências finais e qualquer um da área jurídica sabe, quanto mais o magistrado, que posteriormente já se abre para a alegação final. Já estava bem encaminhado. Já estava totalmente encaminhado, o processo já estava, só faltavam as alegações finais para depois vir o voto. E outra coisa que chamou mais atenção é porque em dezembro de 2012 acabou o mandato do Suquita. Então, em janeiro, a obrigação era que o processo fosse remetido à primeira instância. Não se foi remetido, o doutor Jorge permaneceu com o processo que ele recebeu em janeiro e ficou com ele até agosto. Chamou a atenção do Ministério Público pelo fato dele passar desse tempo todo sem nenhuma tramitação. A gente sabe, conhece as dificuldades que o judiciário tem, assoberbado com o processo, que os processos demoram, não só pela sobrecarga, também pela quantidade de recursos que a parte tem. Mas, nesse caso, ele ficou 1 ano e 5 meses parado. Isso não é comum acontecer em processo nenhum e foi isso que chamou a atenção do Ministério Público. Então, a senhora acha que eles contribuíram em alguma coisa? Isso vai ser apurado. Há indícios que sim, por 2 motivos. Primeiro, o doutor Mário, que segurou esse processo de março até janeiro do ano seguinte, ele hoje é o advogado do Suquita neste mesmo processo, uma coisa assim que realmente chama atenção. Ele foi juiz, nesse processo como juiz ele não fez o dever de ofício que lhe caberia, que era dar andamento no processo, e agora ele é o advogado. Posteriormente seguiu-se ao doutor Jorge, que também não deu o devido andamento, ainda ressaltando que no ano 2013 não era um ano de eleição, é um ano que o TRE trabalha com poucos processos, e ele, novamente, ele não deu o devido andamento, e agora ele suscitou a preliminar de prescrição. Então, isso há indícios de alguma irregularidade e precisavam ser apuradas. Então, por isso que na manifestação que o Ministério Público fez, ele arguiu, de fato, reconheceu que estava prescrito, não havia outra medida que o Ministério Público pudesse adotar naquele momento, senão arguir realmente que estava prescrito, e assim foi acompanhado por todos os membros do TRE, que também não tinha outro julgamento a ser feito, mas o Ministério Público mostrou que ele não está com os olhos fechados. O Ministério Público está bem aberto os olhos e, naquele caso, como havia indício dessa irregularidade, nós encaminhamos aos órgãos competentes que têm que apurar se houve ou não houve irregularidade. Se só foi uma simples desídia, se foi
o juiz não deram devida atenção ao processo, ou se de fato houve má fé. Mas não sou eu que vou dizer isso. Quem vai dizer são os órgãos competentes. E foi isso que eu fiz. Eu representei ao CNJ, ao Conselho Nacional de Justiça, para apurar a conduta deles dois como magistrado. Representei ao Procurador-Geral da República, porque o doutor Jorge Fraga, como membro do Tribunal Regional Eleitoral, o fórum criminal dele é no STJ, então, nesses casos, por parte do Ministério Público, a gente tem que encaminhar para o Procurador-Geral da República e o Procurador-Geral, ou quem ele designar para fazer, vai verificar se houve os crimes que eu suscitei ali, que podia ser uma prevaricação, tráfico de influência, advocacia administrativa, chegando até uma corrupção. Mas não sou eu que vou dizer isso. E aqui na Procuradoria também, para verificar se houve ato de improbidade administrativa, encaminhei também uma representação para o Ofício de Combate à Corrupção, para também apurar essas questões. Então, o que houve foi um dado que chamou a atenção do Ministério Público. Não é normal um processo passar 1 ano e 5 meses parado para dar um simples despacho de alegações finais. E como houve esse indício, ainda mais agravado por esse fato, que gerou uma prescrição e que um deles hoje é o advogado do réu e o outro foi quem suscitou, é que o Ministério Público se sentiu no dever institucional de tomar essas providências. O advogado que agora está exercendo o mandato de juiz eleitoral, o doutor Jorge Fraga, diz que vai processar a senhora como procuradora regional eleitoral. Como é que a senhora avalia esse pronunciamento por parte do doutor Jorge? Eu acho que ele está no direito dele, assim como eu também estou no direito, meu dever institucional, de tomar as medidas que eu tomei. Eu não seria membro do Ministério Público, não fazia jus à minha instituição, se eu vendo isso que eu vi, eu não tomasse esse tipo de providência. Então, ele também está no direito dele, como eu também estava no meu dever funcional de tomar esse tipo de atitude. Muito obrigada, Procuradora Regional Eleitoral, doutora Eunice Dantas. Com imagens de Miro Ribeiro, Marcos Couto, direto do Ministério Público Federal, para o Cidade Alerta Sergipe. É com você, Gilmar. O doutor Jorge Fraga tem todo espaço nesse programa, se quiser se manifestar, assim como o advogado Mário Vasconcelos. Agora foi a denúncia mais grave feita dentro do TRE e sobre o TRE. Exige-se do Tribunal Regional Eleitoral toda a apuração. Toda a apuração. Exige-se da OAP, onde estão inscritos os advogados Jorge Fraga e Mário Vasconcelos, toda a apuração e esclarecimentos posteriores à sociedade. Exige-se do Conselho Nacional da Justiça que diga se Jorge Fraga, que exerce hoje o mandato temporário de juiz, está no exercício da magistratura, sim, se ele realmente cometeu os erros que são imputados a ele pela procuradora Eunice Dantas. Uma coisa eu já digo de antemão, eu não sei como é que a OAP aceita isso. Não é aceitar Jorge Fraga, Mário Vasconcelos, é rapidinho aqui. Os dois são advogados, um estava, o outro agora está, porque Mário já não está lá, no exercício do mandato temporário de juiz originário da OAP. Mas a OAP nem escolhe a lista tríplice, nem a OAP define quem é o advogado ou advogada que vai representá-la. Não está representando a OAP, não representou quem lá passou como advogado. E a OAP aceita a Calatinha da Silva Xavier.